Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. O meu tapete tem 59 centímetros de largura, 87 de comprimento e eu utilizei aqui o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo na cor 2770, que é esse azul, e utilizei 500 gramas. Isso equivale a mais ou menos 570 metros, mas pode variar aí um pouquinho dependendo dos seus pontos. Eu utilizei aqui no detalhe o fio Encanto na cor 7577, que é o Encanto dourado, não é o Encanto Slim, é esse mais grossinho mesmo para fazer esse detalhe, mas ele é opcional, mas fica muito bonito, dá um destaque todo especial aqui no tapete. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm para os dois tipos de fio. Utilizei a mesma agulha que a agulha soft da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar a marcação de início de cada uma das carreiras, dos pontos principais, vou deixar explicação extra para você adaptar esse bico de acabamento para outro tamanho, caso você queira, mas essas marcações de tempo você encontra aqui também na minutagem, aqui olha, na barra de avanço, na barra vermelhinha que aparece aqui no vídeo, você consegue selecionar o ponto exato de cada uma das partes que você precisa aí confeccionar. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo um total de 61 correntes para formar a largura do trabalho. Mas esse ponto é feito em múltiplo de 11 mais 6, então significa que se você quiser fazer ele mais largo, só acrescentar 11 correntes. E se quiser fazer mais estreito, diminua 11 correntes. Eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ele no dedo para trabalhar, vou introduzir a agulha debaixo do fio e fazer uma laçada na agulha. Vou segurar essa laçada, buscar o fio que vem do novelo, passo na laçada formando a primeira corrente. Eu não utilizo isso aqui como um nó, eu utilizo já como a primeira corrente. Vou completar um total de 61 correntes, que nada mais é que 6 correntes aqui no início, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois vou acrescentando de 11 em 11 até formar a largura que eu preciso. Vou fazer com mais ou menos 40 centímetros e por isso vou completar aqui então um total de 61 correntes. Completei um total de 61 correntes para formar a largura que eu preciso, mas se o seu ficar mais estreito, porque depende aí dos seus pontos, depende do fio que você está utilizando, se você fizer os pontos mais soltos, fica mais largo, se fizer mais apertado, fica mais estreito, então se precisar, acrescenta 11 correntes ou diminua 11 correntes, tá? Fiz aqui então 61 correntes e agora eu vou voltar fazendo ponto alto. Vou voltar aqui na próxima corrente, olha, na segunda corrente contando da agulha para trás, vou voltar aqui na segunda corrente buscando a laçadinha somente em um fio e vou fazer um ponto baixo e uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto em todas as correntes, olha, lacei o fio na agulha, vou para a próxima corrente pegando somente um fio e vou fazer ponto alto. Vou na próxima corrente, faço ponto alto também. Vou seguir até a última corrente, como eu fiz aqui um total de 61 correntes no início. E voltei na segunda, no final teremos um total de 60 pontos altos na primeira carreira. Já estou chegando no final da primeira carreira, fazendo ponto alto em todas as correntes. E aqui ao final, olha, temos um total de 60 pontos altos na primeira carreira do trabalho. Vou começar a segunda carreira do trabalho e para virar da forma correta eu preciso pegar o trabalho pronto e virar de baixo para cima, desse jeito entregando para outra mão. Assim, olha, esse fio fica sempre na lateral. Aqui é só trocar novamente, soltar e pegar na forma correta de trabalhar e o fio fica do lado correto. Se eu virar ao contrário, vou fazer aqui para você ver, se eu pegar esse fio de cima para baixo e entregar para outra mão, quando eu virar aqui o trabalho, veja que o fio que vem do novelo fica atravessando aqui na frente, olha, tá? E aí fica formando um volume ainda maior aqui na frente do trabalho e o primeiro ponto fica errado. Então, para não acontecer isso, só lembrar, pegar ele sempre de baixo para cima, entregar para a mão que vai segurar o trabalho, soltar e pegar novamente, e assim a gente começa a próxima carreira de forma correta. Veja que eu tenho uma laçada na agulha e em cima de cada um dos pontos nós temos 2 fios, formando a parte de cima do ponto alto. Eu vou voltar no último ponto, pegando aqui no mesmo fio, na mesma laçada que está saindo essa aqui, olha, da agulha, vou introduzir pegando somente um fiozinho, vou buscar o fio que vem do novelo e passo somente nessa laçada. Fiquei com 2 laçadas na agulha. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas
e faço mais uma corrente para formar o primeiro ponto alto. Se você tem costume, pode fazer mais correntes aqui, tá? O importante é que fique com a altura do seu ponto alto. Agora eu vou completar um total de 5 pontos altos já contando com esse ponto. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos. Então aqui, olha, já tenho o segundo ponto alto, 2, 3, 4, 5. Todo início de volta é exatamente igual, então no próximo início de volta é só você repetir tudo isso que eu mostrei no início dessa segunda volta. Sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, vou no terceiro ponto e vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Veja só, pulei 2 pontos, vou no próximo, vou fazer um ponto alto, vou voltar no mesmo lugar, vou fazer o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, tudo no mesmo lugar. 4, 5 pontos altos, todos eles no mesmo ponto de base. Veja que eu só pulei 2 pontos e fiz 5 pontos altos sem fazer corrente de espaço. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou laçar o fio na agulha, vou pular 3 pontos. Após o ponto que eu utilizei aqui, olha, eu vou pular 1, 2, 3, vou no próximo ponto, ou seja, no quarto ponto, e vou fazer ponto alto. Só recapitulando, depois dos 5 pontos altos, pulei 2 pontos, fiz 5 pontos no mesmo lugar. Fiz 2 correntes de espaço, pulei 3 pontos e fiz o primeiro ponto alto. Agora eu vou completar um total de 5 pontos altos já contando com esse ponto. Vou só laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto alto, agora um ponto em cima de cada ponto de base, tá? 2, 3, 4, 5. Ficou assim, olha. Vou repetir essa sequência, olha, de 5 pontos altos pulando 2 pontos, né, em cima do mesmo ponto, 2 correntes, 3 pontos altos de base aqui eu vou pular, e vou fazer 5 pontos altos. Então, fiz os 5 pontos altos sem fazer corrente de espaço. Vou só laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no terceiro, aqui eu faço 5 pontos altos. Vou aproveitar para dar mais uma dica aqui, olha, eu vou fazer o primeiro ponto alto, e para que os próximos não fiquem amontoados um em cima do outro, vou laçar o fio na agulha, vou buscar para fazer aqui o primeiro ponto, vou ajustar para ficar um ao lado do outro e faço então o próximo ponto. Esse já é o segundo. Ajustei, olha, eu vou fazer o terceiro. Volto no mesmo lugar para fazer o quarto ponto, ajusto ele para não ficar amontoado. E vou fazer o quinto ponto. Tem que tomar o cuidado aqui para que esses últimos pontos não fiquem maiores, tá? Sempre do mesmo tamanho, do tamanho do primeiro até o último ponto, tudo igualzinho. Fiz os 5 pontos no mesmo lugar, vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou pular 3 pontos. 1, 2, 3, vou no próximo e começo a fazer a sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Veja que eu só repeti a mesma sequência e vou fazer assim até chegar no final da carreira, tá? Só repetindo, olha, após os 5 pontos altos, vou fazer 5 pontos no mesmo ponto de base, pulando 2 pontos, 2 correntes, pulo 3 pontos e faço sequência com 5 pontos altos. Vou fazer até o final da carreira e no final eu mostro para você como ficou e como começar a próxima carreira também. Já estou chegando no final da segunda carreira, estou fazendo aqui, olha, um leque com 5 pontos altos e toda vez que termina o leque faço 2 correntes, vou pular 3 pontos e vou começar a sequência com 5 pontos altos. Aqui, olha, se você fez tudo certinho na carreira anterior, né, na primeira carreira, o final aqui fica com 5 pontos altos exatamente igual ao início, sendo que o último ponto alto é feito na corrente que está logo após o ponto baixo que forma aqui o primeiro ponto alto. Então já tenho 3 pontos, vou aqui no próximo. 4, vou laçar o fio na agulha, vou na corrente que está logo após o ponto baixo, olha, formando o primeiro ponto, e vou fazer o último ponto alto. Assim essa lateral fica simétrica, direitinho, olha, e tenho aqui 5 pontos altos no final da carreira 2 e finalizei a carreira completa, sempre repetindo do mesmo jeito, olha, o leque, 2 correntes, 5 pontos altos.
um leque, 2 correntes, 5 pontos altos. Fiz assim por toda a carreira 2. Vou começar a carreira 3 virando o trabalho do mesmo jeito que eu expliquei na carreira 2, né? Virando sempre pegando de baixo para cima. Vou trocar agora, olha, soltar e pegar novamente para que o fio fique do lado correto, ou seja, sempre do lado de fora. O início das carreiras, como eu disse, são sempre do mesmo jeito. Então, para memorizar, eu vou mostrar mais uma vez como fazer esse início. Veja que eu tenho uma laçada na agulha e tenho os pontos altos. Em cima de cada um dos pontos eu tenho 2 fios. Aqui, olha, em cima dos pontos temos 2 fiozinhos. E eu vou pegar sempre o que está mais no avesso em relação ao que está de frente para mim. Ou seja, o que está mais embaixo aqui, vou pegar somente um fiozinho. Vou buscar o fio que vem do novelo passando somente nessa laçada. Fico com 2 laçadas na agulha. Vou buscar o fio do novelo para formar, então, um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu só fiz uma repetição do que eu mostrei aqui no início da carreira 2. Se você tiver dúvida, inclusive, dê uma olhadinha no início da carreira 2, que é a mesma coisa, tá? Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, desses aqui que eu tenho antes da corrente de espaço. Todo início de carreira vai ser exatamente igual. Então, você vai repetir isso aqui várias vezes até formar o comprimento do tapete, tá? Lacei o fio na agulha, vou fazer a borda com os 5 pontos altos, só completar aqui os 5 pontos altos. Veja que eu fiz ponto alto em cima de ponto alto e tenho a borda, então, com 5 pontos. Agora, sem fazer corrente de espaço, eu vou trabalhar o leque. Vou laçar o fio na agulha, vou em cima do primeiro ponto alto dos 5 que eu tenho nesse leque, olha, em cima do primeiro, e vou fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer o primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e volto no mesmo lugar para fazer o segundo, ajustando aqui para ficar lado a lado. Vou laçar o fio na agulha e volto no mesmo lugar para fazer o terceiro. O quarto ponto, também no mesmo lugar. E o quinto ponto. Veja que eu tenho 5 pontos altos em cima do único ponto, né, do primeiro aqui desse leque que nós temos na carreira anterior. Ficou assim, olha. Após o leque, eu vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, olha. Vou só fazer ponto alto, então, em cima dos 5 pontos altos que eu tenho logo à frente. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou começar a repetir, olha, tenho 5 pontos altos e tenho logo à frente as 2 correntes e o leque com 5 pontos. Sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou em cima do primeiro ponto alto do leque, vou introduzir a agulha aqui e eu vou fazer 5 pontos altos. Repetição. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou em cima dos 5 pontos altos que nós temos após o leque e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Viu que fácil? Vou seguir repetindo assim até o final da carreira, sempre do mesmo jeito. Olha, após os 5 pontos altos, vou fazer 5 pontos em cima desse ponto aqui do leque e vou seguir repetindo. No final eu mostro para você como ficou, então, a carreira 3, e aí eu aproveito para relembrar aí para a gente memorizar como começar e como finalizar cada uma das carreiras. Já estou chegando no final da terceira carreira, olha, fazendo sempre do mesmo jeito, fiz aqui um leque com 5 pontos altos em cima do primeiro ponto alto do leque que temos na carreira anterior. Após o leque vou fazer 2 correntes e vou direto para os pontos altos para fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui já é o final da carreira, então só fazer a borda aqui com 5 pontos altos. Não tem como errar, porque os pontos altos em cima de cada um dos pontos fica sempre em cima dos pontos que nós temos na carreira anterior. Veja só, 4, o último ponto alto feito na corrente que fica após o ponto baixo que nós fizemos para começar a volta. Para formar o comprimento do tapete, eu só preciso continuar repetindo o que nós fizemos aqui na carreira 3. Mas para memorizar, eu vou relembrar aqui então, olha, eu vou virar o trabalho sempre pegando de baixo para cima,
Vou só soltar a mão e pegar novamente para que o fio fique do lado correto. Vou pegar aqui no último ponto, pegando somente um fiozinho para formar o primeiro ponto baixo. E vou fazer mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou completar a borda fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Após fazer a borda com 5 pontos altos, eu vou laçar o fio na agulha, vou em cima do primeiro ponto alto dos 5 que eu tenho no leque que fiz na carreira anterior, aqui olha, em cima do primeiro ponto, e vou fazer 5 pontos altos, ou seja, eu estou repetindo o que nós fizemos na carreira anterior. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5. Quando faço o leque completo, né, com 5 pontos altos, faço 2 correntes de espaço e vou fazer ponto alto em cima dos 5 pontos altos que nós temos logo à frente. Ou seja, abandono aqui o leque, vou direto para os pontos altos e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Após os 5 pontos altos, sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou no primeiro ponto alto dos 5 que nós temos formando esse leque e vou repetir aqui 5 pontos altos, ou seja, eu estou repetindo o que nós fizemos na carreira 3 e vou seguir repetindo assim até formar o comprimento que eu preciso para o meu tapete, tá? Então, independente do comprimento, é só seguir repetindo do mesmo jeito, tudo exatamente igual, não tem aqui como errar. Se você esquecer aí como faz aqui a sequência, é só dar uma olhada na carreira 3. Eu vou deixar o link direto aqui na descrição do vídeo, na barra de avanço também, você pode clicar e assistir somente a carreira 3 e seguir fazendo a carreira 3 até o final. Pode fazer várias vezes aí até atingir o comprimento. Eu vou seguir fazendo aqui no meu tapete exatamente igual. Vou repetir então essas carreiras assim até formar o comprimento que eu preciso. Aí no final eu mostro para você como ficou o resultado. Faço uma revisão aqui desses pontos e aí mostro para você como continuar fazendo o seu tapete. Se você ficar em dúvida, deixa um comentário aí que eu ajudo você. Tenho aqui o tapete quase pronto, trabalhei aqui o comprimento, mas como eu disse, deixei aqui, olha, faltando as últimas 2 carreiras, porque elas eu vou fazer diferente. Eu deixei assim faltando 2, porque a última carreira eu quero fazer do mesmo lado que eu fiz a primeira. Assim, olha, a primeira carreira aqui, o lado correto, o fio inicial fica aqui do lado esquerdo, então eu vou fazer com que a última carreira também fique desse mesmo lado. Se não ficar do mesmo lado, não tem problema nenhum, porque no crochê filé a gente faz uma carreira de ida, outra de volta, mas é só por questão de estética mesmo. Se elas não ficarem do mesmo lado, o resultado não vai ficar diferente, mas elas ficando do mesmo lado a gente utiliza como referência na hora de fazer o bico de acabamento. Aqui, olha, então no meu tapete faltam somente 2 carreiras, então a próxima carreira, a penúltima, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com leques, porém vou alterar a quantidade. Até aqui eu estou fazendo os leques com 5 pontos altos. Na penúltima carreira, eu preciso fazer diferente. Eu vou começar exatamente igual, vou só virar o trabalho, deixando o fio aqui na lateral. Vou começar também fazendo a borda aqui com pontos altos do mesmo jeito. Aqui não muda nada, por isso não estou detalhando tanto, é exatamente igual o que nós fizemos no restante do tapete. Vou fazer a lateral com 5 pontos altos. Completei aqui os 5 pontos altos, agora eu vou começar a fazer os leques. Só que desta vez eu vou fazer o leque só com 4 pontos altos. Veja só, fiz a lateral com 5 pontos, vou laçar o fio na agulha, vou no primeiro ponto alto e vou fazer somente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. A única coisa que altera nessa penúltima carreira é que muda a quantidade de pontos altos do leque, tá? Então muita atenção, vou deixar aqui embaixo no vídeo essa informação para não errarem de jeito nenhum. Penúltima carreira, o leque só com 4 pontos altos. Continuo fazendo 2 correntes de espaço, vou para os próximos pontos altos e vou fazer sequência com 5 pontos altos. Aqui não muda nada.
E vou repetir no próximo espaço do mesmo jeito, ou seja, eu vou repetir até o final da carreira. Olha, depois da sequência de 5 pontos altos, vou laçar o fio na agulha, vou em cima do primeiro ponto do leque e vou fazer somente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou para o próximo ponto alto e vou fazer a sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vou seguir repetindo agora até o final da carreira, com essa alteração, já que cada um dos leques agora tem somente 4 pontos altos. Já estou chegando no final da penúltima carreira, estou fazendo aqui a lateral com 5 pontos altos. Eu segui repetindo, olha, vou mostrar aqui para você que eu fiz todos os leques com 4 pontos altos e não 5 como eu vinha fazendo ao longo do comprimento do tapete, tá? Aqui no meio, olha, tem 5 pontos altos nesse bloco do mesmo jeito. Somente os leques eu alterei fazendo somente com 4 pontos altos. Mas mantive aqui, por exemplo, 2 correntes de espaço logo após o leque, finalizei aqui a penúltima carreira. Para começar a última carreira é exatamente igual ao início de todas as outras. Vou virar o trabalho, deixando o fio na lateral. Aqui eu tenho a laçada do último ponto. Vou pegar também do mesmo jeito, olha, no último ponto. Busco o fio, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar altura do primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer ponto alto em cima dos pontos altos que eu tenho na lateral. Aqui também é exatamente igual ao que nós já fizemos no restante do tapete. Então vou só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Tenho aqui a lateral com 5 pontos altos e logo à frente eu tenho uma alça com 2 correntes. Na última carreira, nessa alça com 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, ou seja, um ponto alto para cada corrente. Mas eu pego abraçando a corrente mesmo, não preciso introduzir a agulha dentro da corrente. Olha, veja que eu fiz 2 pontos altos na alça de 2 correntes. Logo à frente eu tenho o leque com 4 pontos altos e desta vez eu vou fazer ponto alto em cima de cada um deles. Não vou fazer todos os pontos em cima do primeiro. Vou fazer somente um ponto alto em cima de cada ponto alto. Veja só, vou no próximo ponto, faço ponto alto também, vou no próximo e no próximo ponto alto. Ficou assim. Em cima dos próximos pontos altos, eu faço ponto alto em cima de ponto alto. E vou seguir assim até o final da carreira. Eu vou completar esses pontos altos aqui em cima de ponto alto, só para a gente conferir novamente como fica ali os pontos altos na alça, tá? Veja só, estou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chega na alça de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos pegando assim, olha, dentro da alça. E depois eu sigo fazendo ponto alto em cima de cada um dos pontos altos. Vou seguir assim até o final da carreira e veja que a primeira e a última carreira, então, vai ficar do mesmo lado. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em todos os pontos de base, né, todos os pontos altos. Na direção das correntes eu fiz somente 2 pontos altos. Olha, veja que em todos os espaços de 2 correntes eu fiz 2 pontos altos. Por isso, na última carreira eu tenho um total de 60 pontos altos, exatamente igual à primeira carreira. Então, após o último ponto alto aqui na última carreira, eu vou fazer uma corrente de espaço, essa corrente só para dar distância de começar o primeiro ponto. Eu não vou utilizar essa corrente. O primeiro ponto baixo eu vou fazer na metade da carreira, o segundo eu vou fazer entre uma carreira e outra. Depois eu faço na metade da carreira, depois entre uma carreira e outra. Na metade, entre uma carreira e outra. Então, primeiro eu vou fazer aqui, olha, na metade dos pontos altos que eu tenho formando a última carreira. Veja que eu vou pegar o ponto alto como se ele fosse uma alça, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, tenho 2 laçadas e faço um ponto baixo. É nesse ponto baixo aqui que eu vou finalizar a volta, tá? Então, bastante atenção, é no ponto baixo que fica na metade, assim, olha, da carreira de ponto alto. O próximo ponto baixo eu vou fazer na divisão entre a penúltima e a última carreira de ponto alto. Vou só introduzir a agulha aqui nesse espaço, vou buscar o fio e faço ponto baixo. O próximo ponto baixo, então, na metade da penúltima carreira, pegando o penúltimo ponto aqui, olha, o ponto da penúltima carreira como se ele fosse uma alça e faço ponto baixo. O próximo na divisão entre uma carreira e outra. Na metade
e depois na divisão entre uma carreira e outra. Na metade e na divisão entre uma carreira e outra. Vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto. Aí eu mostro para você como fazer e como continuar fazendo o contorno com ponto baixo. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os pontos baixos sempre do mesmo jeito. Olha, um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra e um ponto baixo na metade do ponto, assim pegando ele como alça. Chegando aqui no canto, eu vou fazer ponto baixo no pé do último ponto aqui, olha, na mesma corrente que eu fiz para começar a carreira, né, para fazer a base, tem até a ponta de fio inicial aqui, então nessa corrente eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes de espaço para formar o canto do tapete. Se você quiser, se tiver o ponto muito apertado, pode fazer 3 correntes sem nenhum problema. E agora eu vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto de base que eu fiz esse primeiro ponto antes das 2 correntes, eu vou fazer mais um ponto baixo. Ficou assim, olha, o canto do tapete. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo na direção de cada um dos pontos e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio aqui do cordão inicial junto com esses pontos. Então eu pego para fazer o ponto baixo, já prendendo esse ponto também para ir escondendo. Isso aqui chama-se conduzir o ponto, né? Ou seja, quem gosta de trabalhar com fio conduzido faz isso aqui por muito tempo no tapete, que é conduzindo o fio que não está sendo utilizado. Eu vou seguir escondendo assim essas pontinhas de fio, olha, até o máximo possível, depois eu corto a sobra, não precisa nem amarrar. Veja que aqui o canto fica bem simétrico e todos os cantos precisam ficar assim. Aqui no canal tem um vídeo que eu explico de forma bem detalhada como fazer cada um desses cantos. No tapete os cantos são diferentes, mas eles precisam ficar assim simétrico, tá? Então dê uma olhadinha nesse link que eu deixei aqui em cima. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo também. Se você encontrar alguma dificuldade, deixa um comentário aqui que eu indico o link para você também, tá? Mas o link apareceu aí em cima e a qualquer momento você pode clicar aqui no vídeo e aí ele vai aparecer aqui na lateral. Tá? Eu vou seguir então fazendo o contorno em todo o tapete, todos os cantos do mesmo jeito, um ponto baixo, 2 correntes, novamente um ponto baixo no mesmo lugar e sigo fazendo ponto baixo conforme eu expliquei aqui no comprimento, né, e na largura sempre ponto baixo na direção de cada um dos pontos. Então eu vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar e como começar a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo até o último ponto alto dessa última carreira aqui que eu fiz toda fechada, né, com ponto alto. Após esse ponto baixo eu vou fazer 2 correntes para formar o canto, vou girar aqui o trabalho e vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo eu vou voltar e vou fazer mais um ponto baixo. E vou fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz na metade dessa carreira. Olha, aqui está o primeiro ponto baixo, então vou fazer ponto baixíssimo, pegando os 2 fiozinhos assim na parte de cima desse ponto. Vou buscar o fio que vem do novelo e passar em todos os fios de uma vez só, e assim eu finalizo essa primeira volta de ponto baixo. Para começar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente de espaço para dar a altura do primeiro ponto baixo. É nessa corrente que eu vou finalizar essa próxima volta. E vou fazer mais uma volta com ponto baixo, só que dessa vez pegando somente um dos fiozinhos assim de cada um desses pontos. Veja que em cima de cada um dos pontos nós temos os 2 fios, e eu vou pegar sempre o que fica mais na parte de baixo. Assim ele já forma esse detalhe aqui na frente do tapete. Veja só, pego somente um fiozinho, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto, e vou fazendo ponto baixo assim até chegar no canto, ou seja, temos somente ponto baixo, né, nessa volta e as correntes formando o cantinho do tapete, que são essas 2 correntes aqui, formando cada um dos cantos. Então eu vou seguir fazendo ponto baixo assim, pegando somente o fiozinho na parte de trás até chegar no próximo canto para eu mostrar para você como fica. Já estou chegando no canto e eu continuo fazendo os pontos baixos pegando somente o fiozinho na parte de trás, por isso já vai formando esse detalhe aqui na frente do tapete. Toda vez que chegar no canto nós temos 2 correntes de espaço, então eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, na primeira das 2 que estão formando o canto. Vou fazer 2 correntes para formar o canto nessa volta e vou fazer ponto baixo na segunda das 2 correntes. Olha, fiz na primeira, fiz 2 correntes, vou na segunda corrente e faço ponto baixo novamente. Agora eu sigo fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos, também pegando somente o fiozinho na parte de baixo, né? Um dos fiozinhos, olha, dos 2 que nós temos na parte de cima de cada um dos pontos. Eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta. Toda vez que chegar no canto, temos 2 correntes, então você vai fazer sempre do mesmo jeito, olha. Ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda, ele já vai ficar simétrico. Só fazer assim por toda a volta, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima,
eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, em todos os cantos eu estou fazendo do mesmo jeito. Olha, ponto baixo aqui na primeira das duas correntes que formam o canto. Aqui na volta anterior, né, fizemos duas correntes, então fiz ponto baixo na primeira. Vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer ponto baixo na segunda corrente. Após esse ponto baixo da segunda corrente, logo à frente nós temos mais um ponto baixo, né, que é o que nós fizemos logo após o canto na volta anterior. Vou fazer ponto baixo em cima dele também. E logo à frente nós temos a corrente que eu fiz aqui, olha, para dar a altura do primeiro ponto baixo, então só fazer ponto baixíssimo nessa corrente aqui e assim finaliza mais essa volta. Para facilitar o entendimento agora das alças, na divisão das alças, eu vou cortar o fio e fazer esse arremate aqui com agulha de tapeceiro, mas se você não tem agulha de tapeceiro, olha, após fazer aqui o ponto baixíssimo, é só alongar bem esse fio, passar ele para o avesso, né, cortar, passar para o avesso e fazer o arremate. Mas eu vou fazer esse acabamento aqui com agulha de tapeceiro para facilitar o entendimento de vocês na hora de fazer a divisão para fazer as alças, tá? Inclusive, se não quiser fazer esse bico de acabamento, se quiser fazer outro, dá certo também. Se quiser utilizar ele assim, olha, só com as voltas de ponto baixo também fica legal. Já postei alguns aqui no canal utilizando assim, só com as voltas de ponto baixo. Se quiser fazer mais voltas de ponto baixo, é só repetir tudo que nós fizemos aqui nessa última volta, tá? Então aqui, olha, antes de fazer ponto baixíssimo, né, fiz as duas correntes, o ponto baixo na segunda corrente, ponto baixo na direção desse ponto, e agora eu vou alongar esse fio e vou cortar para fazer o acabamento aqui com a agulha de tapeceiro. Vou mostrar aqui também, olha, que um novelo de 400 gramas para esse tamanho de tapete já está chegando ao fim. Então, se você quiser fazer o bico de acabamento com a cor diferente, um outro tom de azul ou uma outra cor, né, para facilitar também, dá para utilizar outra cor. Eu vou utilizar a mesma cor, por isso eu vou utilizar mais esse restante aqui, ainda vou utilizar um pouquinho de outro novelo, tá? Mas se quiser, olha, já está chegando aqui ao fim um novelo com 400 gramas para esse tamanho, né? Se você está fazendo com um tamanho diferente, pode ser que gaste um pouco mais, um pouco menos aí, dependendo dos seus pontos também. Vou colocar aqui o fio na agulha de tapeceiro. E nesse caso, olha, eu pulo a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou no próximo ponto pegando os dois fios na parte de cima. Eu gosto sempre de pegar assim, de trás para frente, olha. Passo ele completamente, passo agora de cima para baixo no último ponto baixo e em seguida passo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, saindo com a agulha no avesso. Quando ajusta, ele fica certinho, olha. Com o fio aqui no avesso, eu vou só conduzir ele, costurar ele aqui um pouquinho, nesses acúmulos de fios. Depois eu divido ele em dois, amarro bem e corto as sobras. Vou dividir ele em dois. Como eu estou trabalhando aqui com fio 6, eu deixo 3 fiozinhos para cada lado. Vou tirar metade da agulha. A outra metade eu passo em mais um fiozinho aqui para dar sustentação na hora de fazer esse nó. Agora eu vou só amarrar as duas pontas de fio e cortar as sobras. Cortei as pontinhas de fio e tenho aqui o tapete já com esse detalhe, né, com a volta só de ponto baixo. Dá para adaptar outro tipo de bico de acabamento. Na descrição desse vídeo eu vou deixar algumas sugestões e eu vou fazer um detalhe agora com o fio encanto. Esse aqui, olha, é o fio encanto dourado, não é o encanto slim, é aquele fio encanto um pouquinho mais grosso. É a cor 7577, que é o encanto dourado, né, que é o que a turma mais procura, mas é opcional. Se você não quiser fazer esse detalhe, não tem problema, e dá para fazer esse detalhe com qualquer outro tipo de fio, um fio ane, por exemplo. Você pode utilizar um fio ane na cor mostarda, ou um fio ane com uma outra tonalidade de azul, ou com qualquer uma outra cor. Dá certo fazer esse detalhe e fica legal também. Vou utilizar aqui o fio encanto dourado, mas você pode utilizar aí um fio de sua preferência. Com o encanto dourado, eu vou fazer esse detalhe na divisão das últimas duas voltas de ponto baixo, ou seja, na divisão entre a penúltima e a última volta. E para facilitar, a mão que segura o fio, eu vou deixar ela sempre aqui, olha, na parte de fora do trabalho. Assim facilita para segurar e fazer esse tipo de ponto, tá? Vou deixar uma sobra bem generosa aqui para fazer o acabamento. Vou posicionar ele no dedo para trabalhar deixando na parte de baixo. Vou introduzir a agulha em qualquer um dos fios, olha, em qualquer um dos pontinhos assim, para fazer o ponto baixo. Vou pegar aqui mais próximo ao canto para você já ver como fazer o contorno aqui no canto. Então,
vou pegar no pé de qualquer um dos pontos, vou buscar o fio que vem do novelo, desse jeito, e vou puxar ele para a parte de cima formando uma laçada. Agora eu vou no próximo ponto, olha, eu alongo ele um pouco para dar a distância mesmo do ponto, vou lá na parte do avesso da peça, busco o fio que vem do novelo, laço ele com a agulha, puxo ele para frente passando na laçada que já tem aqui na frente. Vou no próximo, introduzo a agulha, busco o fio, passo na laçada, desse jeito, olha. Se não esticar ele aqui um pouquinho, não alongar para dar a distância do ponto, vai ficar repuxando aí o seu tapete, tá? Então não esqueça de alongar essa laçada para que fique com a mesma distância aí dos seus pontos baixos, assim ele não dá interferência, tá? Não fica repuxando. Vou fazer até chegar aqui no canto para você ver como fica esse contorno aqui no canto, olha. No canto, olha, temos ponto baixo na primeira e na segunda corrente, então eu vou no pé dos pontos baixos do mesmo jeito, olha, faço esse ponto no primeiro ponto aqui, né, do canto, vou no segundo e faço normalmente, só não se esqueça de alongar aqui um pouquinho e ir para o segundo ponto e fazer normalmente, desse jeito. E seguir contornando, tá? Em todos os cantos você vai fazer do mesmo jeito, não tem como errar, porque é só fazer esse ponto no pé de cada um dos pontos baixos da última carreira. Veja como vai ficando aqui o resultado, olha. E eu vou seguir fazendo assim até o final da volta. Vou fazer o contorno completo, na hora de finalizar eu mostro para você como deixar isso aqui bem discreto. Já estou completando a volta e aqui, olha, eu vou fazer até ficar sobrando somente o espaço de um ponto aqui antes de completar. Assim eu consigo fazer o acabamento para deixar ele perfeito. Veja que eu não vou fazer aqui no primeiro ponto, né, no ponto que eu iniciei. Fiz aqui até o penúltimo. Vou alongar o fio, deixando uma sobra bem generosa aqui para fazer o acabamento. Vou cortar e vou fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Se você não tem agulha de tapeceiro, dá certo fazer, passar esse fio aqui também assim com agulha de crochê mesmo. Aqui eu vou deixar esse fio alongado para não ficar mais distante, né? Não ficar mais repuxando. Você pode fazer desse jeito, olha, pegar esse fio, puxar ele para esse espaço aqui e depois introduzir a agulha de trás para frente, pegando dentro dessa alcinha aqui para passar essa ponta e deixar ele lá no avesso para fazer o acabamento. Com a agulha de tapeceiro é mais fácil, olha, eu vou fazer passar desse mesmo jeito, só que com a agulha eu já aproveito para passar ele para o avesso da peça também. Então aqui vou passar, olha, pegando os dois fios, no mesmo movimento, né, que eu fiz com a agulha de crochê, e agora eu pego dentro dessa laçadinha, já saindo com o fio no avesso da peça, e vou ajustar para que fique do mesmo tamanho, assim, olha, fique exatamente igual o início e o fim, não dá para saber que começamos aqui. Aqui eu vou ajustar essa outra ponta de fio também. No avesso da peça nós temos as duas pontas de fio, aqui é só amarrar bem essas duas pontas, esse primeiro nó eu não aperto muito, depois eu aperto um pouco mais e vou fazer mais dois nó aqui, tá? O segundo eu aperto um pouco mais e o terceiro eu vou apertar bastante. Aqui é o seguinte, eu vou cortar essa pontinha de fio, deixar bem curtinha mesmo, não vou deixar sobra aqui, e depois eu vou pingar um pouquinho de cola pano, tá? Cola pano da Círculo é excelente, não vai ficar soltando, por isso eu vou cortar bem rente aqui, olha. Mas como esse fio aqui é um pouco mais liso, se você deixar assim, ele vai ficar soltando. Então o que você vai fazer é dar um pinguinho de cola pano ou cola silicone, que aí ele cola total aqui e não vai ficar soltando. Inclusive eu faço isso nas outras pontinhas, nos outros arremates também, tá? Eu coloco um pinguinho de cola e aí já faz o arremate perfeito. Não vou fazer isso agora porque a cola demora um pouquinho para secar e a gente só vai fazer isso no final, senão vai ficar sujando aqui, melando todo o trabalho, a parte aqui também com a cola que pegar na outra parte do trabalho vai manchar também. Então aqui eu já tenho mais esse detalhe pronto e vou começar agora a adaptar o bico de acabamento. De volta então com a cor 2770, que é a mesma que eu utilizei aqui no tapete. Como eu disse, eu só cortei o fio para facilitar a explicação e o entendimento de vocês de como fazer o bico de acabamento, já que na hora da finalização aqui, eu terminei no terceiro ponto baixo, né? E eu preciso, olha, começar em um dos cantos para facilitar também a confecção do trabalho. Então eu vou começar num canto e vou trabalhar primeiro na largura do tapete, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês como fica aqui no meu tapete, logo em seguida eu explico para vocês que precisam adaptar para outros tamanhos. É super fácil também, mas só para que não complique aí a cabeça dos iniciantes, eu vou mostrar exatamente como fica se você fizer o tapete com esse mesmo tamanho. Eu vou começar amarrando esse fio em um dos cantos, como eu disse, eu vou trabalhar na largura, por isso eu amarro aqui no canto do lado direito, vou buscar aqui esse fio, olha.
vou fazer somente um nó. Comecei exatamente no espaço de duas correntes que formam o canto do tapete. Vou posicionar ele no dedo para trabalhar e vou buscar o fio assim, olha, pegando dentro desse mesmo espaço, faço uma laçada e faço um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e duas correntes para deixar de espaço, ou seja, um ponto baixo e 3 correntes. Isso porque eu só vou contar uma corrente para formar o meu ponto alto. Se você tem o ponto mais alongado, pode fazer mais correntes. O importante é que no final fique sobrando aqui duas correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha. Nesse mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficou assim, olha. Vou fazer duas correntes de espaço, 1, 2. Agora eu vou trabalhar nos pontos baixos, olha, veja que eu fiz esse ponto alto aqui, esses pontos no canto, né, no espaço de duas correntes. Então, aqui no canto eu vou pular somente um ponto baixo, vou no segundo ponto e prendo com ponto baixo. Ficou assim. Vou fazer uma alça com 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Vou pular 2 pontos, vou prender com ponto baixo no terceiro ponto. Novamente alça com 3 correntes, vou pular 2 pontos e vou prender com ponto baixo no terceiro. Veja que eu tenho duas alças aqui com 3 correntes. Vou fazer somente 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, vou no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto, 2 correntes de espaço, lacei o fio na agulha novamente, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto para formar um ponto V. Ficou assim, olha. Agora eu vou repetir essas alças aqui, né? Antes eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos, vou prender com ponto baixo no terceiro ponto. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e vou pular 2 pontos e prender com ponto baixo. Como você pode ver, eu estou fazendo aqui as alças com 3 correntes, somente a alça antes e depois do ponto V, que tem 2 correntes. Mas se eu continuar fazendo assim, no final do tapete dá errado. Então, olha só, após o ponto V, né, eu fiz 2 correntes, pulei 2 pontos, prendi com ponto baixo. Fiz 3 correntes, pulei 2 pontos. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e vou pular 3 pontos. 1, 2, 3, e vou prender no quarto ponto. Eu estou fazendo adaptação, tá? Então, para quem está assistindo aí sem entender como eu fiz a divisão, logo depois eu vou explicar. Vou fazer novamente 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto V, formado por um ponto alto, 2 correntes de espaço, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. 2 correntes de espaço, vou pular somente 2 pontos e vou prender com ponto baixo. Agora, as duas alças que eu vou fazer, aqui veja que eu só pulei 3 pontos em uma alça, na outra eu pulei 2, né? As próximas duas alças assim eu vou pular 3 pontos, tá? Mas todas duas também com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular 3 pontos e prender no quarto ponto. Novamente 3 correntes. Vou pular 3 pontos e vou prender no quarto ponto. Agora eu vou fazer o ponto V. Só faço 2 correntes, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos e faço o ponto V. Com o ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo lugar e faço ponto alto. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Vou fazer novamente as duas alças assim, com 3 correntes, pulando 3 pontos. Veja que após o ponto V, né, eu fiz a alça com 2 correntes e prendi com ponto baixo, vou fazer as duas alças pulando 3 pontos. 3 correntes para formar a alça, pulo 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. Novamente 3 correntes, pulo 3 pontos, 1, 2, 3 e prendo com ponto baixo. Agora eu vou fazer o ponto V, então faço somente 2 correntes, laço o fio na agulha, pulo 2 pontos e vou fazer o ponto V formado por um ponto alto, 2 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar. Agora eu vou voltar a fazer as alças, olha, com 3 correntes pulando 2 pontos, igual eu fiz aqui no início. Lembra que eu fiz essas primeiras aqui pulando somente 2 pontos, né, de base? Então vou fazer as próximas alças assim também. Mas logo após o ponto V eu vou fazer 2 correntes, 1
2, vou pular 2 pontos e prender com ponto baixo. Agora as próximas alças com 3 correntes, 1, 2, 3, pulando 2 pontos, prendo com ponto baixo, mais uma alça com 1, 2, 3 correntes, vou pular 2 pontos e prender com ponto baixo, fica sobrando somente um ponto antes do espaço aqui de 2 correntes que formam o canto. Vou fazer 2 correntes, lacei o fio na agulha. No canto agora eu vou fazer ele completinho, olha, 2 pontos altos, pegando dentro da alça das 2 correntes que formam o canto. Vou fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes de espaço e vou fazer novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2. Lá no começo, olha, eu só fiz metade desse leque, deixa eu mostrar, olha. Vão sobrar 2 correntes e fiz 2 pontos altos. Então aqui, após esse leque aqui com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes, olha só, repetindo o início. Pulo somente um ponto, prendo com ponto baixo. Vou pegar aqui os 2 fiozinhos desse ponto alto, porque pegou somente um. Vou fazer as 2 alças, faço 3 correntes, vou pular somente 2 pontos e vou prender com ponto baixo. Novamente 3 correntes para fazer mais uma alça, pulo somente 2 pontos e prendo com ponto baixo. Faço 2 correntes, agora eu vou fazer o ponto V, olha, após as 2 alças preciso fazer o ponto V, então faço somente 2 correntes, pulo somente 2 pontos e faço o ponto V. Após o ponto V, eu faço 2 correntes, pulo somente 2 pontos e prendo com ponto baixo. Agora eu vou explicar para vocês porque aqui é o seguinte. Se eu continuar, o normal seria assim, a alça com 3 correntes entre um ponto V e outro, deixa eu mostrar aqui. O normal seria assim, olha, entre um ponto V e outro, tem essa alça aqui que liga o ponto V, mas temos 2 alças, né? O normal seria que essas 2 alças pulassem somente 2 pontos, como eu fiz aqui no início, olha só. 2 alças com 3 correntes pulando 2 pontos. Só que no meu tapete eu preciso fazer adaptação. E quando eu faço adaptação, eu preciso utilizar os pontos que estão sobrando. Na largura do meu tapete, veja que eu fiz 5 alças pulando 3 pontos. Olha, essa tem pulando 2, pulando 2, pulando 2, pulando 3. Então aqui eu utilizei um dos pontos que estão sobrando. Nessas 2 alças também eu fiz pulando 3. Então, contando com esse, já utilizei 3 pontos dos que estão sobrando. Aqui, olha, nessas 2 alças também eu fiz pulando 3 pontos e não 2, então utilizei mais 2 pontos, total 5 pontos. E aí eu vou explicar para vocês então a conta. Aqui na largura do meu tapete tem um total de 62 pontos altos. Para dar certo, olha, chegar no canto fazendo leque como eu fiz aqui, que é o que precisamos, né, para deixar o canto do tapete correto, o total de pontos menos 21, ou seja, 62 menos 21, sobrou 41. O que sobrou eu divido por 12, que são 12 pontos que eu preciso para fazer uma alça normal, assim. Se a alça tiver só 3 correntes pulando 2 pontos, eu preciso aqui de 12 pontos para isso. Então, 41 dividido por 12 dá um total de 3, mas sobra 5, porque 3 vezes 12 dá 36. E eu tenho sobrando 41 pontos, né, após descontar os 21. Então, por isso, os 5 que sobraram, eu utilizei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, fazendo alça, pulando um ponto a mais. No comprimento do meu tapete é exatamente igual, só que aqui, olha, no comprimento eu tenho um total de 109 pontos. 109, né, o total menos 21, ou seja, 109 menos 21, sobram 88. Os 88 que sobraram eu divido por 12, dá um total de 7, mas fica sobrando 4 pontinhos. Então significa que eu preciso fazer 4 alças pulando 3 pontos. Aqui na largura eu fiz 5 alças, né, olha. Então no comprimento eu vou fazer 4 alças pulando 3 pontos. Para não ficar confuso aí para os iniciantes, eu vou fazer a volta completa, depois eu vou revisar com você e deixar anotado aqui no vídeo a quantidade de alça que eu fiz e como está aqui pulando cada uma delas, tá? Só lembrando que no canto do tapete o leque é diferente, olha só. Sobra um ponto, 2 correntes, faço aqui 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos. E assim que sai é um ponto V diferente, né? Aqui um leque aqui no canto, 2 correntes pula somente um ponto. Isso no canto, tá? Nos outros, olha, antes e depois do ponto V, alça com 2 correntes pulando 2 pontos. Eu vou fazer a volta completinha, aí eu faço uma revisão,
recapitulo aqui tudo e deixo anotadinho aqui no vídeo para você fazer no seu tapete certinho também. Já estou chegando no final da volta, eu vou mostrar para você como deixar o início aqui, né, com esse leque aqui do início exatamente igual a todos os outros cantos, e em seguida eu vou revisar para você ver como ficaram todas as alças, tá? Fiz aqui uma alça com 3 correntes, pulo 2 pontos, prendo com ponto baixo, fica sobrando somente um ponto antes do canto, é exatamente assim que está em todos os outros cantos. Para finalizar eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha. Veja só, para completar esse leque eu vou fazer mais um ponto alto aqui no início, né, nessa mesma alcinha de 2 correntes. Essa primeira fase do ponto eu deixo mais apertado, olha, para deixar essa primeira fase mais apertada aqui para não ficar diferente esse ponto alto. Alongo um pouquinho para ficar com a mesma altura dos outros pontos altos e finalizo esse ponto. Em seguida eu faço ponto baixíssimo na primeira corrente logo após o ponto baixo, assim ficam sobrando 2. Lembra que eu fiz somente 3 correntes, então estou finalizando na primeira, para que fiquem sobrando 2 correntes. Se você fez uma quantidade maior de correntes aí no início, né, para dar a altura do seu ponto alto, você só precisa finalizar de forma que fiquem sobrando 2 correntes aqui de espaço, para que fique exatamente igual todos os outros cantos. Aqui eu vou só fazer uma corrente para prender aqui, para eu mostrar para você, olha, que esse canto então ficou com 2 pontos altos, 2 correntes, novamente 2 pontos altos, exatamente igual todos os outros cantos que nós fizemos, olha, com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos. Deixa eu mostrar aqui para você então como ficaram as alças para você memorizar. Aqui antes de cada um dos pontos V, antes e depois de cada ponto V, eu fiz sempre 2 correntes e sempre pulando 2 pontos, tá? Esse ponto V formado por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E antes e após cada ponto V, 2 correntes pulando 2 pontos. Isso está assim todo o tapete. Nesses pontos do canto, que é diferente do ponto V, ele tem 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. As alças também têm 2 correntes, mas eu pulei somente um ponto. Está exatamente igual em todos os cantos. Na largura do tapete, esses aqui, olha, essas alças que tem os marcadores são 5. Em todas elas eu fiz com 3 correntes, pulando 3 pontos. As outras eu fiz com 3 correntes, pulando 2 pontos. Nas 2 pontas do tapete, tá igualzinho, olha, 5 alças aqui, olha, 5 marcadores. Significa que eu pulei aqui, eu fiz 5 alças pulando 3 pontos. No comprimento do tapete é diferente, eu tenho somente 4 alças assim pulando 3 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4. Todas as outras com 3 correntes pulando 2 pontos. Somente essas 4 alças pode fazer de forma aleatória, eu só não gosto de fazer elas juntas, tá? Por isso eu pulo assim alguns espaços e faço a alça diferente. Deixa eu mostrar aqui, olha, que na outra lateral também 4 alças, olha, 1, 2, 3, 4. Para começar a próxima volta, veja que eu fiz ponto baixíssimo aqui na primeira corrente e sobraram 2 correntes logo à frente. Eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira dessas 2 correntes que sobraram. Em seguida, olha, com uma laçada na agulha, pegando dentro dessa laçada, eu vou fazer um ponto baixo e 3 correntes. 1, 2, 3. Novamente a mesma coisa, olha, após o ponto baixo, uma corrente para completar a altura do meu ponto alto, 2 para sobrar de espaço. Se você tem o ponto alto mais alongado, pode fazer mais correntes, contando que no final fiquem sobrando 2. Vou laçar o fio na agulha. Aqui nesse mesmo espaço, dentro desse canto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficou assim. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos 2 próximos pontos que estão logo à frente, então faço ponto alto em cima deles também. Ponto em cima do primeiro, ponto alto em cima do segundo ponto. Ou seja, nessa lateral eu tenho aqui 4 pontos altos, né? Antes desse ponto baixo e as 3 correntes. Quando eu completar a volta, eu vou finalizar aqui, olha, nessa corrente que está logo após o ponto baixo, assim ficam sobrando 2 correntes e aí eu completo esse leque. Para passar de um leque para o outro, aqui, olha, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou na primeira alça das 2 que eu tenho aqui logo à frente. Nunca vou pegar essa alça que fica logo após o leque, tá? Então sempre que eu contar a alça são as de espaço aqui. Nunca vou contar essas aqui, olha, nunca vou utilizar as que ficam antes e após cada ponto V. Então fiz as 3 correntes, vou aqui na alça de 3 correntes, né? Porque antes e após cada ponto V tem somente 2. Prendi com ponto baixo. Vou fazer uma alça com 3 correntes e vou na próxima alça e vou prender com ponto baixo. Ficou assim, olha, uma alça. Vou fazer novamente alça com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. Como eu não vou utilizar a alça antes do ponto V, eu vou direto trabalhar em cima do próximo ponto V.
Vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto alto desse ponto V. Sem fazer corrente de espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro do ponto V, no espaço de 2 correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço, novamente mais 2 pontos altos aqui ainda dentro do ponto V, ou seja, no mesmo lugar. 1, 2, e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. Após o leque, eu vou fazer 3 correntes de espaço e vou prender com ponto baixo na próxima alça. Sempre pula do ponto V, então vou prender com ponto baixo. Eu ainda tenho aqui os marcadores, deixa eu mostrar aqui como ficou. E eu ainda tenho os marcadores aqui, né? Eu posso retirar esses marcadores que eu só coloquei eles aqui para mostrar para vocês as alças que eu fiz pulando um ponto a mais. Mas eu não vou precisar desses marcadores e nem vou fazer diferente nessas alças. Em todas elas eu vou fazer exatamente a mesma coisa, eu vou fazer exatamente igual. Então eu vou só retirar esses marcadores. Retirei aqui os marcadores, então eu vou seguir, olha. Após o leque eu fiz 3 correntes, prendi com ponto baixo na primeira alça. Vou fazer 3 correntes e prender com ponto baixo na segunda alça. Então veja só, 3 correntes, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo na próxima alça. Logo à frente eu tenho a alça e o ponto V, então faço 3 correntes, 1, 2, 3, lacei o fio na agulha, vou em cima do primeiro ponto alto do ponto V e faço ponto alto. Sem fazer corrente de espaço, vou fazer 2 pontos altos dentro do ponto V. Após os 2 pontos altos dentro do ponto V, eu faço 2 correntes, laço o fio na agulha novamente, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos para completar aqui esse leque. Eu faço esses 2 pontos, olha. E ainda faço ponto alto em cima do próximo ponto alto do V. Após esse leque eu faço 3 correntes, agora eu estou só repetindo, olha, 2, 3 correntes, nas 2 alças que eu tenho de espaço entre um ponto V e outro. Prendo com ponto baixo na primeira, 3 correntes de espaço, prendo com ponto baixo na segunda, faço 3 correntes e vou para o próximo ponto V. Deixa eu mostrar aqui para você como está ficando, para você memorizar aí certinho. Olha só, aqui agora entre um ponto V e outro tenho somente uma alça. E vou fazer assim até chegar no canto. No canto é um pouquinho diferente, mas é bem facinho. E aí eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto. Olha, e o leque do canto é bem parecido com os outros. A única diferença é que ele tem um ponto a mais, ou seja, em cada uma das laterais. Ele é feito com 2 pontos altos, 2 correntes de espaço e 2 pontos altos. Os outros, olha, o ponto V, formado só por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Mas a forma de fazer aqui no canto é exatamente igual, ele só vai ficar com um ponto a mais em cada uma das laterais. Então aqui eu faço a alça também com 3 correntes. Olha só, ficou assim, olha. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima dos 2 primeiros pontos aqui nesse leque do canto. 1, 2. Sem fazer corrente de espaço, eu lacei o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos aqui na corrente de espaço, né, nas 2 correntes que nós temos formando o canto. Ficou assim, olha, com 4 pontos nessa lateral, vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar para completar esse leque aqui. Eu ainda preciso fazer mais pontos altos aqui em cima dos próximos pontos. Veja só, fiz 2 pontos altos após as 2 correntes, né? E vou seguir fazendo ponto alto em cima dos outros 2 pontos que sobraram nesse leque. Olha, ficou exatamente igual aos outros, só que com um ponto a mais aqui no canto, assim ele não fica repuxando. Após os pontos altos desse leque, eu vou fazer 3 correntes de espaço, todas as alças sempre com 3 correntes, e não se esqueça de não prender aqui, olha, nessas alças antes e após cada um dos leques. Então vou prender na próxima alça, prendo com ponto baixo, faço novamente 3 correntes para formar a próxima alça, vou na próxima alça aqui que ainda não é a do ponto V, então prendo com ponto baixo também. A próxima alça já é antes do ponto V, então vou ignorar essa alça, vou fazer uma alça com 3 correntes, lacei o fio na agulha e vou trabalhar no próximo ponto V. E agora repetição até o final da volta, tá? Sempre do mesmo jeito, olha, veja que eu fiz ponto alto em cima do ponto alto e 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes de espaço,
Volto aqui no mesmo lugar, faço mais 2 pontos altos. 1, 2 e ponto alto em cima do próximo ponto alto. E sigo repetindo assim por toda a volta aqui, olha, deixa eu só fazer mais 3 correntes aqui. Vou na próxima alça e prendo com ponto baixo. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou. E como ficou aqui no canto também, olha, que não fica repuxando. Mas se ficar repuxando aí no seu, você pode aumentar a quantidade de correntes aqui nessa alça aqui do leque do canto, tá? Mas só recapitulando, olha, no canto temos 4 pontos altos, 2 correntes, novamente 4 pontos altos. Enquanto que os leques que estão entre os cantos temos 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. Vou fazer assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta e aqui, olha, para finalizar, vou fazer a alça com 3 correntes e vou completar o leque aqui, porque eu só fiz metade desse leque aqui do canto, né, no início. Então eu vou começar fazendo ponto alto em cima dos pontos altos que eu tenho aqui na lateral e preciso deixar essa lateral com a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui, olha, na outra lateral também. Então vou fazer ponto alto em cima dos 2 primeiros pontos altos e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro desse espaço. Olha, se eu finalizar assim, fica só com 3 pontos altos e precisamos de 4 pontos aqui nesse canto. Então, lacei o fio na agulha, esse ponto alto eu faço sempre com essa primeira fase mais apertada, olha, deixo bem ajustado, faço aqui a primeira parte do ponto alto, ajusto bem para não ficar diferente e aí eu alongo para dar a altura do ponto alto e completo. Agora sim, olha, finalizo com ponto baixíssimo na primeira corrente que eu tenho logo após o ponto baixo. Fiz o ponto baixíssimo, completo essa lateral, fica bem discreto e ficam sobrando aqui 2 correntes de espaço, exatamente igual a todos os outros cantos. Para começar a próxima volta é exatamente igual à anterior. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que sobraram. Vou fazer um ponto baixo pegando aqui dentro desse mesmo espaço de 2 correntes, faço um ponto baixo e 3 correntes. Uma para dar a altura do ponto alto, 2 para sobrar de espaço. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2. Ficou assim, olha. Agora eu vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos que eu tenho aqui na lateral. Após os 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes, vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos, sem fazer corrente de espaço. Nesse leque do canto, só lembrando que o primeiro leque fica sempre pela metade, sempre completo quando finalizar a volta, né? Então tem aqui, olha, a lateral com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, além desse espaço aqui com 3 correntes e um ponto baixo. Quando completar a volta, eu faço com que essa lateral também fique com 6 pontos. Após o leque, vou fazer 3 correntes de espaço, continua sempre do mesmo jeito, tá? 3 correntes e vou prender na alça do meio. Olha, temos 3 alças, mais 2 são desses leques e somente uma aqui formando alça. Então prendo exatamente na alça do meio, faço ponto baixo. Assim. 3 correntes de espaço novamente e já vou direto para o próximo leque e vou repetir do mesmo jeito. Ponto alto em cima de todos os pontos e 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Ponto alto em cima do primeiro, do segundo e do terceiro ponto alto. Deixa eu refazer esse ponto aqui porque sobrou um fiozinho. E do terceiro ponto, sem fazer corrente de espaço, vou fazer 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. 1, 2. Faço 2 correntes e vou para outra lateral, mas eu começo fazendo mais 2 pontos aqui ainda dentro do leque, né, no espaço de 2 correntes. E depois eu trabalho o ponto alto em cima de cada um dos pontos que temos aqui logo à frente. Entre um canto e outro, esses leques têm, olha só, 5 pontos altos aqui em cada uma das laterais. O leque do canto vai ficar com 6 pontos em cada uma das laterais, porque nós começamos ele com 2 pontos e não com 1. Após cada um dos leques, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Vou prender com ponto baixo na alça do meio, das 3 que nós temos logo à frente. Novamente 3 correntes e vou repetir o próximo leque do mesmo jeito. Chegando aqui no canto, a forma de fazer é exatamente igual, só muda porque temos um ponto a mais. Mas olha só, vou fazer 3 correntes de espaço e vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos da lateral. Do mesmo jeito, né, dos outros leques também,
só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Esse aqui já é o terceiro ponto, olha, 3, 4. E no espaço de duas correntes eu vou fazer mais 2 pontos altos. Assim eu completo essa primeira lateral do leque. Após os 2 pontos altos, faço 2 correntes e vou começar novamente dentro do espaço de 2 correntes fazendo mais 2 pontos. 1, 2, e para completar o leque eu sigo fazendo ponto alto em cima de todos os pontos aqui na lateral também. Ficou assim, olha. Então, no leque do canto nós temos 6 pontos altos, 2 correntes, novamente 6 pontos altos, faço 3 correntes de espaço e vou prender na alça do meio e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Como você viu, a forma de fazer nos leques é sempre do mesmo jeito, a única diferença aqui no canto é que nós temos um ponto a mais, mas deixa eu mostrar aqui o resultado, olha como está ficando aqui no meu trabalho. Vou fazer assim por toda a volta, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta e aqui, olha, estou fazendo do mesmo jeito da volta anterior. Eu estou completando a lateral desse leque inicial, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos que eu tenho na lateral aqui do início, né? Olha, 3, 4 pontos altos. Para completar, eu preciso fazer mais um ponto alto aqui dentro do espaço de 2 correntes. Deixa eu fazer aqui mais alongado para vocês verem como fica, né? Se eu não ajustar a laçada desse ponto alto, olha como ele fica feio, ele fica totalmente diferente dos outros, né? Não fica parecido com os outros. Por isso eu sempre repito, né? Quando vou fazer esse ponto aqui, para deixar essa primeira laçada aqui bem ajustada, para ele não ficar diferente. Aí depois eu alongo para completar o ponto alto. E aí sim, finalizo com ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo, e assim esse ponto fica exatamente igual a todos os outros. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que sobraram e depois pego nesse espaço de 2 correntes, buscando o fio, tenho 2 laçadas, faço um ponto baixo, mais 3 correntes. Isso aqui, olha, uma para dar a altura do ponto alto, 2 para ficar sobrando de espaço, ou seja, exatamente o que eu fiz nas voltas anteriores. Vou laçar o fio na agulha, aqui nesse mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos. Ficou assim. Para completar a lateral desse leque, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos que eu tenho logo à frente. Então, olha, eu não vou pular nenhum ponto e também fazer nenhuma corrente de espaço. Vou só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nesses leques do canto, cada lateral vai ficar com 8 pontos altos, tá? Já estou aqui, olha, faltando 2 pontos para completar essa lateral. Só fazer ponto alto em cima de ponto alto, como já fizemos nas voltas anteriores. Tenho aqui, olha, 8 pontos altos, então, na lateral. Tá só metade, né? Porque eu vou completar aqui quando completar a volta. Nesse leque aqui do canto, quando for passar de um leque para o outro, isso aqui, olha, é uma sobra de fio que só vou fazer o acabamento no final. Quando for passar aqui de um leque para o outro, nesses leques do canto, eu vou fazer diferente, tá? Do que eu vou fazer aqui entre um canto e outro aqui nesses leques do meio. Então, olha, logo após o leque do canto eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o ponto trindade pegando nessas 2 alças. Vou primeiro nessa alça, busco o fio, tenho 3 laçadas na agulha. Sem laçar o fio na agulha, eu vou na segunda alça, busco o fio, tenho 4 laçadas na agulha. Agora eu passo primeiro em 3 laçadas, alongo um pouquinho, passo nas outras 2 para formar o pontinho trindade. Faço uma corrente de espaço e agora eu vou seguir para o próximo leque. Mas veja que eu fiz assim, olha, com uma corrente, um ponto trindade e uma corrente, e só vou fazer isso antes e depois de cada um desses leques do canto, tá? Então fiz uma corrente de espaço, lacei o fio na agulha, vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos que eu tenho na lateral desse próximo leque. Fiz ponto alto em cima de todos os pontos altos. Quando chega aqui dentro do leque, né, no espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Nesses leques, entre um canto e outro, nós temos um ponto a menos, ou seja, tenho aqui 7 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 correntes de espaço, lacei o fio na agulha, vou repetir agora, começando dentro desse espaço de 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2.
E aí continuo em cima dos próximos pontos altos, né, nessa lateral, para completar aqui os 7 pontos altos também. Veja que eu fiz ponto alto em cima de todos os pontos e tenho também, olha, 7 pontos altos na outra lateral, assim fica completo o leque. Então, nesse leque aqui, saindo do canto, eu fiz uma corrente, um ponto trindade, novamente uma corrente. Nesses aqui, olha, entre um canto e outro, eu vou fazer só o ponto trindade sem essas correntes aqui, tá, de espaço. Mas se o seu ficar repuxando, como se fosse fechar como um chapéu, você pode fazer todos eles assim com uma corrente de espaço, mas é interessante colocar aí numa superfície plana para ver se não vai formar ondulação, tá? Qualquer coisa você pode fazer aqui no canto também sem as correntes de espaço se ficar formando ondulação. Então é muito importante colocar numa superfície plana e testar, porque o seu ponto é diferente do meu, então pode ser que você precise de uma corrente a mais ou não. Aqui, olha, após finalizar então essa lateral, vou só laçar o fio na agulha, vou na primeira alça, busco o fio formando 3 laçadas, vou na segunda alça, busco o fio formando 4 laçadas, passo primeiro em 3, alongo um pouquinho, passo nas outras 2. E sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e já vou para a lateral do próximo leque. E vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deixa eu refazer aqui esse último ponto, que sobrou um fiozinho. 5. E os outros 2 pontos altos aqui, olha, no espaço de 2 correntes para completar essa lateral. Vou fazer essa lateral aqui, vou fazer 2 correntes de espaço e deixa eu mostrar aqui para você, olha, que eu tenho o ponto trindade, mas eu não tenho essas correntes de espaço aqui que eu fiz no canto, tá? Então, entre um canto e outro, na passagem de leque, eu vou fazer sempre assim, sem as correntes de espaço. Vou completar aqui a lateral de mais esse leque para a gente relembrar esse ponto trindade sem as correntes de espaço. Fiz aqui, olha, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes dentro do leque. Essa parte é repetitiva, né, exatamente igual que já fizemos nas voltas anteriores. Então, vou seguir fazendo ponto alto nos pontos aqui que completam essa lateral. Fiz em todos eles, olha, tem o leque completo novamente. E na passagem entre um leque e outro não vou fazer as correntes de espaço, então após o último ponto alto vou só laçar o fio na agulha, vou na primeira alça, busco formando 3 laçadas. Vou na segunda alça, busco novamente formando 4 laçadas, assim. Passo primeiro em 3 e depois em 2 laçadas. E sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, já vou para a lateral do próximo leque e vou seguir repetindo assim. Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez como fazer no canto do trabalho, para você lembrar aí que eu vou fazer a corrente de espaço, tá? Antes e após os leques do canto. Já estou chegando no canto, olha, estou completando mais um leque, né, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, mas o próximo leque já é o leque do canto. Então, sempre que for fazer o leque do canto, eu vou fazer o ponto trindade com uma corrente antes e outra depois. Então, antes de fazer o ponto trindade, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o ponto trindade normalmente. Pego na primeira laçada, depois pego na segunda laçada, busco o fio, passo em 3, alongo um pouquinho, passo em 2. E antes de fazer os pontos altos, faço novamente corrente de espaço, ou seja, corrente antes e corrente após o ponto trindade. Agora sim, vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos do leque que está formando o canto do trabalho. Olha, eu fiz no primeiro, segundo, 3, completando aqui o leque. Então, após o leque do canto, vou fazer exatamente igual a esse aqui, olha, o ponto trindade com uma corrente de espaço. Então, uma corrente de espaço, faço o ponto trindade exatamente igual a todos os outros, só que aí, logo em seguida, faço novamente uma corrente de espaço e aí sim eu sigo para o próximo leque. Deixa eu completar mais esse leque aqui para eu mostrar para você o resultado e mostrar ele aqui como ficou no meu trabalho, né? Tanto o leque do canto, como ele fica certinho sem ficar repuxando. Eu vou só completar esse leque aqui para fazer essa passagem para mostrar para você pronto, tá? Mas a forma de fazer não muda não. Se você já pegou a forma aí de fazer, só seguir fazendo por toda a volta. Já estou completando aqui a lateral de mais um leque. Deixa eu mostrar aqui para você como ficou então no canto do trabalho. Olha, veja que o leque
do canto ele está isolado aqui por esse ponto trindade feito com correntes de espaço, mas todos os outros leques que eu tenho entre um canto e outro, olha, eu não fiz a corrente de espaço, veja que ele fica mais coladinho no leque, tá? É muito importante você colocar o trabalho assim numa superfície plana após fazer alguns leques, tá? Quando ele está na mão, ele está muito maleável, a gente pensa que não está repuxando ou pensa que não está formando ondulação, que são os babados, né? Então, é muito importante fazer uma boa quantidade e aí sim colocar numa superfície plana para ver se realmente ele está certinho, tá? Porque às vezes na mão, fazendo, a gente não tem muita noção se ele parece certo, mas quando a gente coloca numa superfície plana aí está todo errado, né? Então é importante fazer em uma boa quantidade e depois fazer o teste. Aqui eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, olha, veja que após esse leque do canto eu já comecei a fazer novamente sem corrente de espaço e é assim que eu vou fazer por toda a volta, mas sempre que chegar no canto eu faço com uma corrente de espaço. Vou completar a volta e mostro para você como finalizar. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui um ponto trindade, uma corrente de espaço, porque esse aqui é o ponto trindade que fica antes do canto que eu iniciei a volta. E para essa volta ficar completa, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos aqui na lateral desse leque, que é exatamente igual à finalização das voltas anteriores. E aí eu vou fazer aqui os pontos altos um pouco mais rápido, porque é só ponto alto em cima de ponto alto, tá? Não estou fazendo nada de diferente aqui novo para que eu precise explicar de forma detalhada. Mas aqui no último ponto eu vou relembrar que a gente tem que fazer essa primeira fase bem apertada aqui para esse ponto ficar direitinho. E se você for fazer o acabamento com outra cor de fio, aqui no meu tapete eu vou utilizar o fio Encanto já para fazer a última volta. Então, se você for fazer com uma cor diferente aqui, é só alongar, cortar o fio e fazer o arremate com agulha de tapeceiro. Eu vou fazer isso, mas antes eu vou explicar para vocês que querem continuar fazendo o bico de acabamento com essa mesma cor para não precisar cortar esse fio. Então, eu vou finalizar a volta, olha, na corrente que tem logo após o ponto baixo, é só fazer ponto baixíssimo aqui então, olha, faço ponto baixíssimo, finalizei a volta exatamente igual todas as outras, tá? Só lembrando que somente aqui, olha, antes e após os leques do canto que nós temos uma corrente de espaço antes e depois do ponto trindade, né? Se você finalizar assim, para começar a próxima volta, temos logo à frente duas correntes de espaço. Veja que eu tenho uma laçada na agulha, então é só ir na primeira corrente, pegar um fiozinho só da primeira corrente, buscar o fio que vem do novelo, formando duas laçadas, já faça um ponto baixo. Veja que eu fiz um ponto baixo na primeira das duas correntes que temos aqui de espaço. Depois eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui nesse ponto baixo pegando os 2 fiozinhos assim na parte de cima. E vou fazer ponto baixo aqui também para formar o pontinho picô. Após o ponto picô, eu vou fazer ponto baixo na próxima corrente. Veja só, olha, ponto baixo, tá? Então, antes e após o ponto picô, eu fiz ponto baixo nas duas correntes. Primeiro eu fiz um ponto baixo na primeira corrente, 3 correntes fiz o ponto picô, ponto baixo na segunda corrente. Na lateral do leque, nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo. Então, veja só, vou no primeiro ponto alto dos que eu tenho aqui formando a lateral desse leque. Faço um ponto baixíssimo. Em seguida, faço uma corrente. Vou para o próximo ponto alto, pegando somente o fiozinho de trás, desse jeito, olha. E faço ponto baixíssimo, ou seja, pego e passo em todas as laçadas. E faço uma corrente de espaço. Vou no próximo ponto, busco o fio passando em todas as laçadas. Aqui tem um truque para facilitar fazer esse ponto, tá? Que é o ponto zigue-zague, ou conhecido como ponto siri, ponto rendinha, enfim. Não sei como você conhece esse ponto, então é só fazer o seguinte, quando fizer a corrente de espaço, deixa essa laçada bem solta. Se deixar ela apertada, dificulta fazer o próximo ponto. Então, deixa ela bem solta, vai no próximo ponto pegando somente um fiozinho, busca e segura aqui, olha, desse jeito, para prender esse fio e passar tudo de uma vez. Uma corrente, vai no próximo, passa tudo de uma vez. E aí já vai formando aqui o ponto zigue-zague, tá? Mas eu não vou fazer esse acabamento desse jeito, mas se vocês quiserem fazer assim, depois você pode fazer o detalhe com o fio Encanto aqui, olha, pegando nessa última volta aqui, fazendo nesse espaço aqui. E aí até se você não gostar, dá para desmanchar e continuar com o bico de acabamento assim. Ou não fazer esses detalhes, inclusive não fazer esse, fazer todo o acabamento com a cor só. Como eu vou fazer esse acabamento com o fio Encanto Slim, aqui, olha, como eu disse, após o último ponto alto, então não vou finalizar com ponto baixíssimo para deixar esse acabamento bem discreto. Eu vou alongar esse fio, deixa eu diminuir aqui um pouco, não precisa tanto.
Vou alongar ele aqui e vou cortar para fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui o fio na agulha e vou pegar, olha, tem o ponto baixo, a primeira corrente, vou na segunda corrente das duas que estão formando aqui esse espaço. Pego na segunda corrente só para passar assim nos dois fios na parte de cima. Agora eu passo de cima para baixo no último ponto alto e depois passo na primeira corrente, olha, na corrente que está logo após o ponto baixo, saindo com a agulha no avesso da peça. Pronto, eu tenho aqui a finalização do ponto alto para que fiquem todos exatamente iguais. Com o fio no avesso da peça, eu vou só costurar ele aqui um pouco para fazer o arremate. E eu vou fazer o arremate da outra ponta de fio do mesmo jeito. Olha, costurei aqui um pouquinho, não puxo muito, não aperto, só ajusto aqui para não ficar repuxando. Vou dividir esse fio em dois e vou amarrar as duas pontas de fio como eu já fiz anteriormente. E depois eu faço o acabamento com essa ponta de fio do mesmo jeito. Veja que eu estou fazendo esse arremate da mesma forma que eu já ensinei aqui no tapete, né? Quando eu finalizei o tapete antes do bico de acabamento, eu fiz esse mesmo arremate, por isso eu não estou detalhando ele aqui. Se você tem dúvida, dê uma olhadinha embaixo no vídeo que eu deixo a marcação de onde está esse arremate para você seguir com a minha explicação. Fiz o arremate das pontas de fio e tenho aqui o tapete quase pronto, mas na próxima volta eu vou trabalhar com o fio encanto. Esse aqui é o encanto normal e vou trabalhar com a agulha 3,5 mm, ou seja, a mesma agulha que eu utilizei aqui no tapete. Tem esse fio também mais fino, que é o encanto slim, mas ele fica legal para acabamento em suplá, jogo americano, por ser um fio mais delicado, uma peça mais delicada também, né? Esse aqui, o encanto normal, ele é mais grosso, então ele fica excelente aqui para tapete. Mas se você quiser, como eu disse, pode fazer o acabamento com a mesma cor que você utilizou no tapete, ou um outro fio de outra cor, mais fino também, não tem problema. E você pode começar em qualquer um dos pontos altos aqui que não vai fazer a menor diferença, tá? Vou começar aqui, olha, posicionando ele no dedo para trabalhar, deixando uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento. E vou pegar somente o fiozinho mais na parte de baixo dos dois que nós temos assim em cima de cada um dos pontos altos. Vou começar então nesse fio aqui, pegando somente o fiozinho na parte de trás, busco o fio que vem do novelo, formando uma laçada e faço um ponto baixo. Após o ponto baixo eu vou fazer uma corrente de espaço, agora eu vou para o próximo ponto. E o segredo é deixar essa laçada aqui antes do ponto baixíssimo, sempre bem alongada. Se deixar muito apertado assim, vai dificultar fazer o ponto. Então, alonga ele um pouquinho. Vamos no próximo ponto pegando somente um fiozinho. Busca o fio que vem do novelo, mas segura essa laçada que já está na agulha e passa tudo de uma só vez. Assim. Após o ponto baixíssimo, temos que fazer uma corrente de espaço e deixar novamente essa laçada bem alongada. E vamos para o próximo ponto. Faço o ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo ponto, faço ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo ponto alto, faço ponto baixíssimo. Veja que eu fiz o ponto baixíssimo e logo à frente nós temos as duas correntes. Então eu não vou fazer corrente de espaço. Vou fazer um ponto baixo na primeira corrente, ponto baixo, viu? Diferente. Olha, duas laçadas, fiz o ponto baixo. Agora eu vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô. Você pode inclusive fazer com mais correntes, caso queira. Vou voltar aqui no último ponto baixo, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima e vou fazer ponto baixo para formar o ponto picô. Olha, busco, formo 2 laçadas, busco novamente, passo nas duas de uma só vez. Vou na segunda corrente, pegando somente um fiozinho também e faço ponto baixo também. Pronto, ponto baixo somente nas correntes, tá? Agora eu vou fazer ponto baixíssimo, então, no primeiro ponto alto, olha. Sem fazer corrente de espaço. Após o ponto baixo, vou fazer ponto baixíssimo. Uma corrente de espaço, agora sim, vou começar o ponto zigue-zague novamente. Uma corrente, deixo bem alongada essa laçada. Vou para o próximo ponto, faço ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo ponto, faço ponto baixíssimo. E sigo assim até o último ponto alto, olha. Sempre intercalando, viu, gente? Uma corrente, um ponto baixíssimo. Não pode faltar nenhum nem outro, senão o ponto não dá certo.
Veja que eu fiz então em toda a lateral sempre intercalando, olha, uma corrente de espaço, ponto baixíssimo, e aí ele forma aqui o ponto zigue-zague. Também é conhecido como ponto siri, ponto rendinha, não sei como você conhece esse ponto, mas então ponto zigue-zague, né? Veja que eu cheguei aqui, olha, até o último ponto alto, tenho logo à frente o ponto trindade. No ponto trindade eu não vou fazer nada, olha, veja que eu fiz aqui ponto baixíssimo no último ponto, vou fazer uma corrente de espaço, e vou direto para o outro leque, pegando então em cima do primeiro ponto alto, vou fazer ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo ponto, ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Se você estiver sentindo dificuldade em fazer o ponto baixíssimo, observe se você não está deixando essa laçada muito ajustada. Olha só, se eu deixar essa laçada aqui na agulha após a corrente muito ajustada, quando for fazer o ponto baixíssimo, dificulta voltar com o gancho da agulha, né? Então, deixa essa laçada um pouco mais alongada e aí o ponto desliza, que é uma beleza. Olha só, nem tem dificuldade para fazer o ponto baixíssimo, porque esse fio aqui já desliza bastante e deixando mais alongado então facilita muito. Eu vou seguir até o último ponto alto antes das correntes. Veja só, uma corrente, fiz aqui no último ponto, olha, não faça corrente após o último ponto, ficou assim. Fiz o ponto baixíssimo, então no último ponto, vou na primeira corrente e faço ponto baixo, 3 correntes de espaço para formar o ponto picô, volto no último ponto baixo e faço um ponto baixo novamente para formar o ponto picô, vou na segunda corrente e faço ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou no primeiro ponto alto, faço ponto baixíssimo e aí começo a repetir. Eu vou fazer mais essa lateral porque logo à frente nós temos o ponto trindade com uma corrente de espaço e aí eu mostro aqui para você como fazer também. Olha, já estou chegando aqui no último ponto alto, veja aqui como ficou então esses pontos aqui nesse leque. E logo à frente eu tenho uma corrente de espaço, então desta vez, veja só, fiz ponto baixíssimo no último ponto alto aqui desse leque. Vou fazer uma corrente, vou fazer ponto baixíssimo no ponto trindade, pegando também somente um fio, faço uma corrente, pulo a corrente, vou para a próxima lateral e faço ponto baixíssimo e eu sigo repetindo aqui, olha. Intercalando ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente, ponto baixíssimo, uma corrente. Vou fazer até o último ponto alto, olha, eu vou terminar com ponto baixíssimo, uma corrente, vou no último ponto alto e faço ponto baixíssimo. Pronto, não faço mais a corrente de espaço. Tenho logo à frente as duas correntes, vou fazer um ponto baixo, vou fazer bem lento aqui esse ponto picô para facilitar, olha, fiz um ponto baixo, vou fazer 3 correntes, volto no ponto baixo que eu fiz já com fio em canto, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima, posiciono esse fio, pego ele com a agulha, olha, formando 2 laçadas, busco novamente, passo nas 2 laçadas para formar o ponto picô. E faço ponto baixo na próxima corrente, não é ponto baixíssimo nas correntes, viu gente? Ponto baixo. Agora sim eu sigo para a próxima lateral para continuar repetindo. Ponto baixíssimo, olha. Uma corrente. Ponto baixíssimo, uma corrente. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Vou relembrar aqui com você como fica aqui então na direção desses pontos, mas aqui você viu que eu simplesmente pulei o ponto trindade, né? Fiz ponto baixíssimo no último ponto alto, uma corrente e já fui com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do próximo leque. E aqui, olha, eu vou repetir nesse aqui para você memorizar aí como fica aqui então antes e após o leque do canto. Vou só fazer ele aqui até chegar nessa corrente de espaço. Veja que eu termino com ponto baixíssimo, então, no último ponto alto aqui, olha. Faço ponto baixíssimo no último ponto alto na lateral desse leque para formar esse ponto zigue-zague. E para passar de um leque para o outro eu faço uma corrente, ponto baixíssimo no ponto trindade, uma corrente, vou para o próximo ponto alto já do próximo leque e faço ponto baixíssimo. E agora é só seguir intercalando, seguir repetindo aí por toda a volta. Se você tiver dúvida, dê uma olhadinha aqui embaixo, olha, na barra de avanço do vídeo, que tem a marcação para você ver o início de como é feito esses pontos. Mas se mesmo assim você tiver dúvida, dê uma olhadinha na descrição, que na descrição também tem a marcação para você não se perder aí na hora de confeccionar o seu tapete. Vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como fazer o arremate e finalizar.
já estou quase finalizando a volta. Olha, veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, fazendo esse pontinho zigue-zague, sempre intercalando corrente com ponto baixíssimo. Para passar de um leque para o outro, sempre uma corrente, começa com ponto baixíssimo já no próximo leque, uma corrente. Veja que eu vou fazer ponto baixíssimo, olha, no último ponto que ficou sozinho, né? Eu comecei nesse próximo ponto, eu estou até ajustando aqui, olha, com a pontinha de fio, ajustando, vou fazer ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente, e aqui eu vou alongar para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro. Mas se você não tem agulha de tapeceiro, aqui é só você fazer ponto baixíssimo nesse ponto aqui que você fez para começar, depois alongar, cortar, puxar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Aqui, olha, eu vou alongar após a corrente, então, deixa eu só ajustar aqui novamente para você ver que tem uma corrente. Vou alongar esse fio deixando uma sobra generosa aqui para fazer o acabamento. Vou cortar e fazer esse acabamento com agulha de tapeceiro. Vou colocar o fio na agulha. Essa agulha de tapeceiro que eu utilizo é a mesma que eu utilizei ali nos acabamentos do fio 6, né, uma agulha número 14. E eu vou pular esse ponto baixo aqui que eu fiz para começar, olha, e vou direto na próxima corrente, né? Nessa corrente de espaço, pegando os dois fios assim na parte de cima, passo todo de trás para frente, depois passo dentro da última corrente e aí passo, olha, no mesmo espaço que eu fiz o ponto baixo, saindo com o fio no avesso da peça para finalizar essa carreira desse jeito. Agora eu vou amarrar essas duas pontas de fio aqui no avesso da peça, vou até passar ele aqui em mais um fiozinho aqui para dar sustentação, eu tirei da agulha, então vou passar aqui com a agulha de crochê mesmo, vou passar esse fio em mais um fiozinho para dar sustentação, vou amarrar bem essas duas pontas de fio, depois eu corto as sobras e coloco um pinguinho de cola pano aqui para secar e fazer o arremate perfeito e não ficar soltando. Vou fazer somente 2 nó, apertando bem o segundo nó, vou cortar aqui as sobras. Cortei as pontas de fio e tenho aqui o tapete pronto. Eu ainda vou pingar cola, pano aqui nos arremates, mas se eu fizer isso agora, eu não posso colocar ele aqui na bancada para abrir para vocês verem, tá? Mas é só um pinguinho mesmo de cola, pano em cada um dos arremates já resolve. Deixa eu aproveitar para medir aqui também largura e comprimento aqui do tapete para vocês terem como referência, mas isso aqui pode variar muito dependendo aí dos pontos de cada um, tá? Então na largura do tapete, olha, eu vou medir aqui na pontinha, até a outra ponta do bico de acabamento, eu tenho aqui 59 centímetros de largura. Mas só lembrando que esse bico de acabamento tem aqui, olha, 16 centímetros, né? 8 de cada lado, então esse bico de acabamento aumenta 16 centímetros. Deixa eu anotar aqui, então, que ele tem 59 centímetros de largura. 59 e o bico tem 16 centímetros, tá? Olha, tem 8 aqui de cada lado, significa que, medindo por completo, vai aumentar então 16 centímetros, tanto na largura quanto no comprimento. Eu vou medir aqui também o comprimento do tapete para vocês terem noção. Aqui ele vai ficar com, olha, medindo aqui da pontinha, não dá para mostrar todo ele completo aqui na tela, mas deixa eu mostrar aqui que dá 87 centímetros, olha. 87, então, de comprimento, 59 por 87, sendo que 16 centímetros nesse comprimento é do bico, tá? Que ele aumenta, então, 8 centímetros de cada lado. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais, utilize a hashtag blog do crochê. Não esqueça de deixar um comentário aqui me contando o que vocês acharam desse modelo. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo. Um forte abraço!